Olá, lhes damos as boas-vindas em nome da Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias, NAUBA, e dos Centros Nacionais Hispânicos Latinos de Treinamento e Assistência Técnica em Prevenção e Abuso de Substâncias, o ATTC e o PTTC. Meu nome é Fabrícia Prado, eu sou uma trabalhadora social clínica no estado da Geórgia, e esta é uma tradução do webinar que foi apresentado originalmente em inglês e moderado por Priscila Giamassi, coordenadora do projeto do Centro Nacional Hispânico-Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Prevenção. Bem-vindos à primeira sessão de uma série de 3 partes, intitulada Entendendo o Processo e Gerenciando a Perda, o Luto e a Vida enlutada. A vida com a pandemia da Covid-19 para latinos, com um foco em homens latinos. Por favor, antes de anunciar a nossa incrível apresentadora, aqui estão algumas breves instruções sobre o nosso evento. Queremos divulgar nossas informações de bolsas e editais. Você receberá também uma cópia desses slides e poderá ler todas essas informações conforme a sua conveniência. Uma cópia da apresentação de hoje também será gravada e fornecida a você. Quando chegarmos às partes de perguntas e respostas do nosso webinar, as pessoas poderão fazer perguntas à apresentadora e compartilharemos as dúvidas com a nossa apresentadora. Solicitaremos que, ao final desse webinar, as pessoas também preencham uma breve pesquisa. A avaliação de satisfação é muito importante para o trabalho que realizamos e nos dá a oportunidade de aprimorar nossos esforços de treinamento. Você também receberá um certificado de participação por e-mail após o webinar de hoje. Nesse slide, paramos um momento e refletimos sobre o poder das palavras. Lembramos que juntos podemos usar nossas palavras para criar mudanças positivas. Queremos compartilhar com você também o mapa da rede TTTC, com informações sobre os Centros de Prevenção de Abuso de Substância e os Centros de Treinamento e Assistência Técnica em Saúde Mental, o MHTTTC. Cada rede é composta por 10 centros regionais e 3 centros nacionais. Os escritórios de coordenação da rede, os TTTCs, dos nativos do Alasca e indígenas nacionais americanos, e os Centros Nacionais Hispânicos e Latinos, com foco nacional para as comunidades hispânicas e latinas, e a força de trabalho que presta serviço a estas comunidades. Agora, permita-me apresentar nossa organização-mãe, a Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias, NAUBA. A NAUBA é uma organização sem fins lucrativos e está localizada no Novo México. A missão da NAUBA é influenciar a política nacional de saúde mental e abuso de substâncias para eliminar as disparidades no financiamento e acesso aos serviços e melhorar a qualidade dos serviços e os resultados do tratamento para as populações latinas. Nosso objetivo é fornecer liderança nacional em questões de saúde mental e abuso de substâncias na comunidade latina. As prioridades da política da NAUBA são: 1. Expansão da capacidade direcionada a serviços de saúde mental para latinos. 2. Práticas baseadas em evidências de saúde mental e abuso de substâncias para latinos. 3. Legislação para aumentar o número de conselheiros, terapeutas ou outros profissionais de saúde mental e abuso de substâncias. Financiamento para transtornos concomitantes de abuso do álcool e outras substâncias. 5. Crise de opioides na comunidade latina. E 6. Prevenção ao suicídio. Queremos aproveitar essa oportunidade para convidá-los para a Conferência Nacional Latina
de Saúde Mental e Abuso de Substâncias 2022. A Equidade Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias Juntos Podemos. Acontecerá nos dias 15 e 16 de setembro no Hotel Sahara, em Las Vegas, Nevada. A conferência proporcionará um fórum para profissionais de saúde mental e abuso de substâncias de diferentes áreas, para se conectarem e trocarem ideias, explorando as melhores práticas para atender as comunidades hispânicas latinas. Meus colegas compartilharão o site da conferência no chat para que você possa saber mais sobre esse evento incrível que estamos organizando para apoiar nossas comunidades. A doutora Suzy Villalobos está atuando como diretora de projeto de ambos os centros. Priscila Diamassi como coordenadora de projetos do PTTC Nacional Hispânico e Latino, com a colega Cristina Mancebo Torres, que é especialista em programas do nosso centro. Ana Chaves Mancias ingressou recentemente na organização e ela está trabalhando como especialista em programas para o ATTC Nacional, Hispânico e Latino. Agora é a hora de anunciar a nossa apresentadora, Elizabeth Robles, que trabalha na região de El Paso como profissional de saúde mental e abuso de substâncias, especializada em mudanças de vida, trauma e luto. Ela é certificada em tanatologia pela Associação de Aconselhamento de Educação à Morte. Elizabeth traz para sua prática uma profunda compreensão da morte, juntamente com base na neurociência. Sua abordagem de tratamento oferece aos pacientes a esperança e estratégias para facilitar a renovação emocional contínua diante das constantes mudanças da vida. Ela também é fundadora do grupo no Facebook Aqui com a Morte, como um espaço bicultural onde as pessoas podem aprender e compartilhar suas perspectivas únicas sobre perdas, morte e o luto. Além de seu consultório particular, Elizabeth atua como diretora clínica do Instituto de Saúde Integrativa MYC, uma organização sem fins lucrativos de El Paso que defende a abordagem do corpo, mente e espírito para o bem-estar. Em 2020, Elizabeth se tornou uma doula certificada do fim da vida. Muito obrigada, Elizabeth, por sua disponibilidade em compartilhar seu conhecimento e experiência conosco. Tive a oportunidade de assistir a alguns dos seus treinamentos e você é incrível. Obrigada novamente, sinta-se à vontade para iniciar sua apresentação. Agora, nas palavras da apresentadora Elizabeth Robles. Muito obrigada por se juntar a nós hoje. Um agradecimento especial à NAUBA, ao ATTC e PTTC por esta oportunidade de apresentar e trabalhar com todos vocês. Acho que a questão e os pensamentos de luto, perda e morte são algumas das coisas mais prevalentes em nossa sociedade, por tudo que já sabemos que aconteceu em nosso planeta. Acredito que, às vezes, é um tema difícil, porque a morte traz tantas coisas diferentes. É importante falar sobre isso. Estou muito grata e animada por estar aqui com vocês nesta primeira parte desta série de 3 partes. Vamos falar um pouco sobre os fenômenos abrangentes da morte e o que isso significa, sua universalidade e o componente íntimo pessoal que esses eventos particulares representam para nós universalmente sobre a morte. A compreensão de que todas as coisas vivas devem um dia morrer. É importante mantermos esse conceito em nossas mentes, não como uma conotação negativa ou deprimente, mas como uma compreensão de que as coisas se transformam, as coisas mudam, as coisas chegam a um período em que evoluem e se transformam. É quase o fim do verão. No próximo mês, vemos as mudanças. Conhecemos as estações. Por exemplo, o outono vai chegar e as folhas começarão a cair.
eles começam a mudar de cor, se transformar. No inverno, as folhas morrem e entramos em um estado diferente de vida ou até mesmo de inexistência. Em nossa experiência humana, sabemos da universalidade do fato de que as coisas se transformam e a mudança é uma força constante. Algo que não podemos evitar, é irreversível, porque ainda não conseguimos conquistar o fato de que quando algo para, especialmente algo que é orgânico e biológico, como um feijão, uma árvore ou um animal, quando isso acaba, esse tipo particular de morte, a morte física, não é reversível. Tivemos grandes avanços na ciência e na medicina, mas ainda não conseguimos conquistar isso, porque é uma certa parte desse ciclo que não pode voltar. Eu também vejo a morte com muita frequência nas questões de luto e perda, como aquela concha de nautiloides, que uma vez fechada, não volta mais. Ela continua a se transformar e continua a mudar. Acho esse fenômeno profundo e complexo, mas também muito real. As experiências individuais de luto que cada um de nós terá serão influenciadas pela natureza das perdas que vivenciamos e pelos traços particulares do indivíduo. Quem somos e o que vivemos é um fator decisivo, importante sobre como essas perdas ou mudanças nos afetarão. Vamos falar um pouco especificamente sobre a linguagem do luto, que se trata de que quando falamos sobre isso, sobre pessoas que conhecemos, a perda é uma mudança de algo que não é mais. Um ente querido, um animal de estimação, um trabalho, uma condição física, um modo de vida, uma transição a uma certa parte de nossa vida que passamos de um espaço para outro. Quando terminamos o ensino médio, não somos mais essa pessoa, estamos mudando para um outro espaço. Quando deixamos nossos pais, começamos o jardim de infância ou a primeira série, há uma perda e uma mudança ali. A mudança não é negativa ou difícil, é simplesmente uma mudança. A perda é essencialmente o que não é mais. O luto é um termo muito específico, porque é a reação natural que teremos ao perder algo. É específico porque há momentos em que teremos uma reação natural muito intensa, como quando perdemos um ente querido, versus como, por exemplo, o fato de acordarmos de manhã e descobrirmos que há um pouco de cabelos brancos no topo de nossas cabeças. Esses fios de cabelo não têm mais uma pigmentação. A perda não é tão intensa, mas algo mudou. Quando sofremos, que é a reação natural a isso, esse processo vai diferir por causa da intensidade da perda e o que esta perda significa para nós. Cada um de nós enfrentará e processará o luto de maneira diferente. Eu garanto a você, todo mundo vai experienciar a dor. É uma parte natural do processo desta existência que temos. O luto é o período de tempo desse processo. Luto é verdadeiramente um verbo, uma palavra de ação. Todos ficaremos tristes, mas todos podemos escolher se queremos estar enlutados. Como especialista e profissional de saúde mental, encorajo você a dedicar um tempo para lamentar suas perdas, reconhecê-las e honrá-las. Nascemos neste mundo sabendo que a mudança é inevitável. Sintomas do pesar, do luto e perda podem ser físicos, emocionais, cognitivos ou espirituais. Exemplos de sintomas físicos do luto são cansaço ou exaustão, perda de apetite ou muita fome, ganho ou perda de peso,
sensibilidade a vários estímulos, tensão muscular, falta de energia, falta de ar, aperto no peito, náusea, sistema imunológico muito baixo, insônia, dificuldade de concentração, às vezes um aumento ou diminuição da libido. E o que são alguns exemplos de sintomas emocionais do luto? Sentimentos de culpa, dor intensa, choque, raiva, medo, depressão, tristeza, solidão, ansiedade, falta de controle, dormência, ressentimento ou pânico. Exemplos de sintomas cognitivos do luto são descrença, pensamento de derrota, pensamento obsessivo, padrões de empatia, dormência, estar saturado, estar sobrecarregado ou tomado por esta perda particular, pensamentos em loop, pensamentos e se, falta de motivação, desorientação ou confusão. Alguns exemplos de sintomas espirituais do luto são questionar a crença em um poder superior ou a existência de um ser superior, sentimentos negativos contra um poder superior, sentimentos negativos sobre a nossa comunidade de fé ou espiritual de natureza religiosa, ser incompreendido por uma comunidade religiosa ou espiritual. Então, pergunte-se a si mesmo, que tipo de enlutado você é? Você é um enlutado físico, emocional, cognitivo ou espiritual? Eu sou uma enlutada muito física. Eu costumo pegar um resfriado, eu fico com dor de estômago ou eu me sinto muito nervosa. Eu me sinto muito ansiosa, então é emocional e físico. Algumas pessoas podem ser muito diferentes, então você se pergunta, por que quanto mais você souber como é que você se enluta e como você passa por esse processo, especialmente no início, isso vai te ajudar a entender que o que você está passando não é anormal e não é errado. É o processo em sua totalidade. É todo um fenômeno que tomou um papel em nossas vidas. Vamos identificar as nossas perdas. Uma pessoa enfrentará uma infinidade de perdas ao longo de sua vida. Estas irão diferir em valor, importância e relevância para cada indivíduo. Uma pessoa pode dizer que não sabe por que alguém está dando tanta importância à morte de seu gato, por exemplo. Eu entendo e sinto muito pelo gato, mas não é grande coisa. Não podemos medir a perda em termos de valor que podemos atribuir a uma circunstância. Temos que ver quando identificamos que uma pessoa pode estar experienciando essa perda. Pode ser o gato, o cachorro, os seus pais, seu barco, pode ser seus amigos, a geladeira parando de funcionar. Não importa muito. O que importa é que todo mundo vai colocar um certo valor, um nível de importância e relevância para essa perda. O que é importante para cada um de nós, e às vezes caímos nesses momentos de, oh, sinto muito por você ter passado por isso, mas deixe-me dizer o que aconteceu comigo. E o que aconteceu comigo é importante, mas essa pessoa precisa de um pouco mais de tempo de ser compreendido. Sinto muito pelo que você está passando. E isso é o que faz com que eles se sintam mais validados e compreendidos. Às vezes, temos dificuldade em expressar. Como posso ajudá-lo quando você está passando por esse momento? Quanto mais entendemos que uma pessoa pode sentir e dar valor a uma perda, que é muito individual, mas isso nos ajuda a entender, identificar e ajudar também quando ela está passando por essa jornada. Aqui temos que colocar a palavra o impacto em potencial, porque o céu é o limite. É realmente o universo que é o limite, porque é ilimitado. Parece um pouco controverso, porque como a perda, como a morte e como a minha dor podem ter um potencial. Se pensarmos nisso quando enfrentamos perdas, essa mudança abre as portas para uma oportunidade de nós crescermos
e aceitarmos esse sentimento universal de perda para todos nós. Todos nós encontraremos mudança, transformação, morte e perda. Nós teremos íntima e pessoalmente a oportunidade de trabalharmos para entender que a vida está em constante mudança. E isso para todos nós. Isso não significa que vai eliminar o fato de que temos a dor e de que talvez não tenhamos mais alguém em nossas vidas fisicamente. Mas pelo menos isso nos dá a compreensão de que somos organismos vivos. Pereceremos, nossa forma física em algum momento e a de outros ao nosso redor perecerão. É muito importante manter isso em mente, porque nos dá uma perspectiva quando estamos tentando nos separar de tanta dor. A dor é natural, e a dor é por amor. É pelo fato de sentirmos essa dor por nós mesmos, pela pessoa que morreu. Dependendo do que todos nós acreditamos, se eles não estão mais vivendo, eles não estão mais sofrendo. E talvez estejam em um lugar melhor. Somos nós que ficamos para trás. Choramos por nós mesmos, pela dor que enfrentamos. Não há nada de errado nisso. Também precisamos encontrar consolo para seguir em frente, porque a mudança é constante. Não medimos a perda pelo nível do impacto, mas pela forma como cada pessoa se moverá em suas perdas individuais. Se você tiver alguma coisa e puder tirar alguma coisa deste webinar, por favor, eu peço que você leve isso. Não é o que acontece conosco que nos define. É o que fazemos com isso que nos ajuda a definir quem somos. Nós tomamos decisões para que cada perda seja definida por nossas escolhas, porque é íntimo e pessoal para cada pessoa. Queremos respeitar isso uns nos outros, para que possamos nos apoiar nesses processos. Mas entendemos que cada um de nós se sentirá diferente com base em várias coisas. Haverá diferentes variáveis que afetarão a todos. Perda, luto e pesar parecem uma linha reta, mas não há nada mais longe da verdade. Não há diagrama, nem bússola, nem linha reta. Cada ser humano vivenciará isso de uma maneira totalmente diferente. A verdade inegável é que a perda e a morte mudarão cada um de nós. Vai depender de nós como aproveitamos essa oportunidade para avançar e crescer. Vou honrar, mudar e adaptar. Vou viver e honrar a memória dessa pessoa. Vou encontrar algum consolo ao entender que esse processo é natural. Isso dói e nunca minimizaríamos essa mudança, mas podemos superar isto. Existem muitos fatores que influenciam a forma com que cada pessoa vai assimilar ou não qualquer tipo de perda, mas existem fatores que influenciam essa experiência e todas essas dinâmicas vão variar. Esses fatores incluem, mas não se limitam a como vamos passar por esse processo, por experiências de infância, nossa cultura, nossa visão de mundo, valores, normas, tradições, medos, fortalezas, nossa visão pessoal sobre a vida e a morte, nosso nível de resiliência, nosso ímpeto para dar sentido à perda e honrar uma pessoa ou um aspecto da perda, tradições, nossos medos, nossos pontos fortes e nossas visões pessoais sobre a vida e a morte. E muitas pessoas dizem, eu nunca quero falar sobre a morte, não quero trazê-la para mim, não quero tocar nesse assunto, eu não quero ouvir sobre isso, não quero falar sobre isso, não quero a morte perto de mim, coloque-a longe e afaste-se dela. Eu entendo, mas isso torna ainda mais difícil para cada um de nós aceitar o fato de que a vida está sempre mudando e se transformando. A transformação, às vezes, trará essa perda.
Hoje mesmo, quando formos dormir, não seremos a mesma pessoa quando acordamos de manhã, porque o tempo passou e a mudança ocorreu. É sempre constante e precisamos entender que cada um de nós, com base em quem somos, nossas tradições, nossa cultura, especialmente os latinos, que têm essa paixão inata pela vida, às vezes é difícil abraçar esse conceito de um ente querido não estar mais conosco, mas temos que seguir em frente. Temos que tentar encontrar maneiras de avançar. A diferença entre luto e luto traumático. Uma das razões pelas quais eu queria ser muito específica nesses dois termos é porque o foco dessa série de 3 partes é falar sobre as perdas que enfrentamos como uma sociedade com a pandemia da Covid-19, que ainda é muito presente, ainda está viva e ainda faz parte de nossas vidas em todos os aspectos, pois o luto traumático é algo que estamos vendo e vivendo. É muito comum. O luto é o resultado de qualquer perda que uma pessoa possa ter. A diferença é que o luto traumático resulta de uma perda inesperada e desencadeia um certo nível de mecanismos de sobrevivência pós-trauma em nossas células. O sistema límbico, o nosso sistema de sobrevivência, tende a dizer que algo aconteceu, algo muito ruim, e a vida de alguém, minha vida, ou a nossa existência estava ameaçada. Ficamos muito impactados com isso. Então, além do luto, há uma perda inesperada. E há uma outra coisa que devo mencionar. Os tiroteios em massa em nosso país se tornaram tão comuns e chocantes. Eles trazem muita dor traumática, então somos uma sociedade que está reagindo dramaticamente por diferentes fontes. O impacto abrangente de uma pandemia, com a qual todos estamos vivendo e em certas situações, como os tiroteios em massa e outras coisas, também podem ser circunstâncias que trazem perda traumática ou luto traumático. E é importante que identifiquemos este termo para que também possamos entender que não apenas essa jornada de luto e perda, que é muito natural, mas não necessariamente fácil para nós, pode estar impactando as nossas vidas. E que pode haver um componente traumático aí, que é quando incentivamos as pessoas a buscarem ajuda de profissionais de saúde mental. Vocês devem tentar conversar com alguém para se certificar de que você está cuidando do seu bem-estar. Quanto mais você entender e aprender sobre isso, mais fortalecido e mais preparado você se sentirá para poder trazer seus recursos internos para esse processo. E então avançar não apenas pela jornada do luto, mas também por qualquer outra coisa que possa estar te afetando. Opções que nos ajudam a passar por esses momentos de tanta dor, tanta mudança emocional, tanta cognição do que vou fazer agora, e tanta dor física de como me sinto. Ao sentir que tudo dói, não consigo me mexer. O autocuidado é muito importante. Existe um equívoco sobre o autocuidado. É visto como ir ao spa ou subir o Monte Everest. E você estará melhor. Autocuidado é tirar 10 minutos para você por dia e se reagrupar com si mesmo. É se conhecer através da meditação. Algumas pessoas oram. O autocuidado pode ser dizer não a algum encontro, porque eu não estou apto agora, ou não estou pronto ainda. Obrigada, mas eu não vou poder ir. Limites nos ajudam no autocuidado. Autocuidado é dizer o que eu preciso para cuidar de mim. E isso vai variar dependendo de quem cada um de nós somos. Dormir é muito importante. Precisamos de uma quantidade adequada de sono. Existem muitos padrões de sono e horas de sono diferentes para cada pessoa,
dependendo de quem somos e da nossa idade. A maioria das pessoas precisa dormir de 7 a 9 horas por dia. Temos uma sociedade privada de sono. Nossos filhos são privados de sono. Estamos privados de sono e sentimos isso porque temos que continuar trabalhando, verificando os e-mails e fazendo isso e aquilo. Não tomamos tempo suficiente para nos recuperarmos e entrarmos em um estado de equilíbrio em nosso corpo, de homeostase, através do processo do sono. Então, por favor, verifique seus ciclos de sono. Certifique-se de verificar esses padrões de sono e sua higiene do sono. Verifique a preparação que você faz para dormir, descanse o suficiente e durma quando estiver diante de uma perda e luto. Precisamos continuar fazendo o que geralmente funciona para nós. Talvez precisemos reduzir algumas coisas e nos adaptar, porque há algumas mudanças. Mas é muito importante que continuemos uma certa rotina para nós, porque isso nos ajuda. Isso nos mantém dizendo, isso é algo que eu conheço, é familiar, então isso eu posso fazer. É algo que realmente ajuda. Nossa dieta é importante. Tenha cuidado com algumas escolhas alimentares que você faz. A hidratação é fundamental. É importante se exercitar, caminhar e fazer algo que vai te ajudar nesse momento. As piscinas são um lugar divertido para você ir e frequentar. O tempo a sós é importante porque precisamos disso e precisamos estar sozinhos também. E sofrer e ter aquele choro bom. Depois dormir um pouco, acordar, comer apenas uma fruta ou algo que não seja uma refeição completa, mas que nos faça sentir melhor. Podemos nos acalmar através desse luto com os outros. Embora o tempo sozinho seja muito importante, o tempo com os outros é igualmente vital. Precisamos criar oportunidades para estar com os outros. No meu trabalho clínico, quantas vezes eu me sento com as famílias e as crianças pequenas dizem: bem, eu vou dormir e choro até dormir, porque eu não quero que minha família me veja chorando, porque ainda estou com saudades do meu ente querido. Eu converso com as mães ou avós e elas me dizem: choro quando as crianças não me veem e não quero que elas fiquem chateadas. Mas não há nada que vá fazer estarmos mais chateados do que já estamos lidando com a perda dessa pessoa. Então, chorem juntos. Chorem juntos, riam juntos e lembrem-se desse ente querido juntos. Pergunte a si mesmo: como vamos lidar com essa coisa nova? Isso não aconteceu antes, porque o pai é quem se encarregaria de fazer isso, ou a mãe, ou quem quer que seja. Estar em luto com os outros é uma maneira de se unir, de crescer e seguir em frente com essa jornada. Isso se aplica também ao luto sozinho. É por isso que expliquei anteriormente que não é como se fosse uma coisa igual para todos. O luto e a perda são como um oceano que tem diferentes ondas e diferentes impactos. Vai trazer uma forma, outra forma, e quanto mais nos entregamos a isso e entendemos que é realmente uma jornada para nós, mais fácil se torna lidar com as experiências diárias, quase minuto a minuto, que nós estamos tendo. Mas não se esqueça de estar enlutado sozinho e de também estar enlutado com os outros. Dê a si mesmo a oportunidade de não se sentir bem. Não estou com vontade hoje. Estou frustrada. Não consigo encontrar meu lugar. Eu não consigo estar bem indo, vindo ou sendo. Simplesmente não estou confortável. Então, talvez a melhor coisa a fazer seja ficar no seu quarto por um tempo, ou talvez você saia, assista um pouco de televisão, se você quiser. Talvez você vai mudar os canais e aí já decide que não quer mais, ligar o rádio, ir lá fora. Tudo bem não se sentir bem.
Vivemos em uma sociedade em que todos nós não queremos ver os outros não indo bem. Então, queremos tirá-los rápido disso. Vamos lá, você vai ficar bem, força, você tem que se esforçar. A verdade é que, como seres humanos, precisamos de tempo para reconhecer, absorver e trabalhar essas mudanças muito grandes quando perdemos alguém. Precisamos desses tempos para dizer, eu não estou afim hoje, muito obrigada, talvez amanhã, ou eu não estou bem. Se trata de manter limites saudáveis. Olha, agradeço o convite, mas acho que só vou ficar 2 horas em vez de 5. Eu vou em frente, pego meu carro, e se eu precisar sair mais cedo, eu saio. Talvez hoje não seja o dia em que vou me inscrever para um curso de 10 semanas, porque eu não estou afim, eu não estou bem. Talvez eu vá esperar pela próxima sessão. Ou seja, conhecer seus limites não significa que você tenha que ser excluído ou isolado. Você vai saber o que é melhor para você e quanto tempo você precisa investir nessa circunstância. Então, saber como é que você experiencia o luto, sofre, e ter esses limites, e seguir algumas coisas que o ajudam a gerenciar tudo isso, será muito útil. Não posso dizer que perda, luto e sofrimento sejam fáceis. Não são impossíveis. Podem ser devastadores, mas realmente posso dizer a você que a maioria das pessoas pode superar essa dor, apesar de não ser um caminho fácil. Como a imagem que vocês veem aí, a jornada parece assustadora, nebulosa e solitária às vezes. Mas quanto mais trabalhamos nisso, chegamos a um ponto em que a névoa se dissipa e vem a luz. Vemos a planície, o caminho e tudo mais com clareza. Desejo que todos vocês saibam que cada um de nós tem nosso próprio tempo, então continuaremos trabalhando nisso. Agora vamos falar sobre fatos sobre a perda pandêmica. Estamos focando nesse tópico agora, depois de começarmos de forma mais abrangente. Estamos estreitando esta apresentação nos próximos comentários, falando sobre perda pandêmica, luto e trauma. Pelos números nunca antes vistos, você percebe o volume de mortes nos Estados Unidos e no mundo. Lidar com a morte nos Estados Unidos da América, desde que começou a semana passada, quando vi esses números, que era cerca de 1.011.000, e as estatísticas nos dizem, especialmente do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, que cerca de 9 pessoas para cada pessoa que morreu, há pelo menos 9 pessoas enlutadas. Eu acho que isso é preciso. Não tenho motivos para duvidar. Eu não fiz a pesquisa sobre isso, eu li a pesquisa, mas eu tenho que te dizer que como uma mulher mexicana e como uma mulher latina, eu não sei se 9 é suficiente, porque normalmente nossas famílias latinas são muito grandes, nossos amigos se tornam família, e temos um grupo muito extenso que consideramos ser também família para nós. Então, eu não sei se são só 9. Eu gostaria de dizer que é minimamente entre 17 a 22, porque eu realmente acredito que simplesmente temos uma maneira muito diferente de ver o mundo e nossos relacionamentos são influenciados culturalmente. Eu lamento dizer, mas acho que os números são maiores. Se estamos olhando para cerca de 1 milhão de pessoas que foram afetadas pela Covid somente, e não todas as outras mortes que estamos analisando e vendo em nosso país, temos cerca de 9 milhões de pessoas que estão sofrendo a perda de um ente querido por causa da pandemia. E isso está em todo lugar. Acho que para nossas comunidades os números são maiores e em nível
mundial, globalmente, estamos considerando cerca de 6,3 milhões de perdas apenas pela Covid. E se multiplicarmos isso por 9, chegamos a 57 milhões de pessoas hoje, dizendo que perderam um ente querido para essa pandemia. Ou seja, temos trabalho a fazer por nós mesmos para que nossa cura, para que nosso contínuo senso de vida nos ajude e todos possamos trabalhar uns com os outros. Precisamos mostrar aos nossos filhos como é importante estar em um processo natural de compreensão de que a jornada do luto é normal, que estar enlutado está bem para aqueles que possam ter força para continuar lidando com os desafios da vida. Quanto mais aprendemos sobre isso, mais nos capacitamos, mais você tem a oferecer a si mesmo e a todos ao seu redor, e às nossas famílias e comunidades. Durante a pandemia, os hispânicos correram maior risco de hospitalização e morte pela Covid-19, mais do que qualquer outro grupo racial ou étnico em nosso país. Em parte devido ao grande número de pessoas que têm muito pouco acesso aos cuidados de saúde, têm empregos que os colocam em risco maior e exposição ao vírus. Vimos os números, sabemos que continuam a crescer. Isso não é uma coisa nova de que não estamos cientes, mas temos que entender que a comunidade latina precisa dar passos muito específicos para estarmos bastante cientes. Autocuidado durante a pandemia é crítico para nós mesmos e é crítico para os nossos entes queridos, porque nossos números são surpreendentes. Sabemos que temos problemas de disparidades e essas disparidades de saúde nos impactam diretamente nesses números. Nem sempre há disponibilidade para dizer: eu vou ficar em casa e trabalhar. Ou, na verdade, não vou trabalhar. Ou, vou no pronto-socorro e receber ajuda e ser atendido. Porque, às vezes, essas disparidades não permitem que isso aconteça. Investir em seu autocuidado durante esta pandemia e seu autocuidado em geral é algo em que todos nós ganhamos. É uma vitória para todos nós como sociedade. Eu encorajo vocês a considerarem isso e tomarem medidas nessa direção. Metade dos hispânicos nos Estados Unidos dizem que alguém próximo a eles foi hospitalizado ou morreu de Covid. Cerca de 50% dos latinos e hispânicos e 50% dos adultos nos Estados Unidos dizem que um membro da família ou um amigo próximo que vive nos Estados Unidos ou em outro país, talvez o país de origem da família, foi hospitalizado ou morreu. Então, o número é exatamente 52%, se não for um pouco mais, porque sempre temos que considerar os números não relatados. 28% dos latinos dizem que testaram positivo. 28% testaram positivo para anticorpos da Covid ou têm certeza sem terem sido testados. A certeza é que passaram por essa experiência e têm certeza que, mesmo não tendo feito o teste, tiveram um resultado positivo. Mais de 62% dos latinos ou tiveram Covid, 62% é incrivelmente grande, ou tem um parente ou um amigo próximo que não só teve, mas que foi hospitalizado ou infelizmente faleceu. Os números são alarmantes até hoje. Não terminamos com essa pandemia. Uma pandemia normalmente dura entre 3 e 7 anos, e estamos apenas entrando no 3º ano. Portanto, seu autocuidado é fundamental. Seu autocuidado afeta suas famílias, suas comunidades, seus empregos, sua estabilidade, e todos nós temos que assumir a liderança para cuidar de nós mesmos, para que possamos ajudar os outros, porque somos muito importantes.
As perdas são tão altas e vai demorar um pouco para todos nós continuarmos e seguirmos trabalhando nessa jornada. Mas ainda assim, sabemos que vamos passar por isso de alguma forma. Será preciso que cada um de nós esteja envolvido. E essa é a nossa importância hoje. Agora vamos falar um pouco sobre alguns termos que acho muito importantes em relação à pandemia e os tipos de luto. Nem todas as dores serão iguais. Nem todo tipo de sepultura será um luto traumático. Vamos tomar em conta o luto coletivo, onde uma comunidade, uma sociedade, uma aldeia, uma nação ou um mundo vivem mudanças ou perdas extremas. Sabemos que cada um de nós, como parte da humanidade, está lidando com o luto coletivo. De alguma forma, encontrei muito poucas pessoas, apenas um pequeno grupo de pessoas que me disseram: felizmente, não tenho conhecimento de ninguém que tenha sido afetado a ponto de morrer por causa da pandemia. Mas eu conheço muitas pessoas que diriam: conheço pessoas que tiveram Covid, que ficaram doentes, mas poucas dizem: não conheço ninguém que tenha morrido de Covid-19. O luto cumulativo pode ocorrer. Este é outro termo para quando o indivíduo enfrenta várias perdas de uma só vez ou antes mesmo de processar uma perda anterior. Vemos várias perdas. Eu moro em El Paso, no Texas. Fomos vítimas de um ataque terrorista dessa natureza e houve várias perdas, não apenas das pessoas que foram afetadas diretamente e morreram e perderam suas vidas, mas tudo mais que vem com isso nesse tipo de caso. Quando você está considerando a Covid-19 e a pandemia, há várias perdas, mudanças nos sistemas, mudanças na infraestrutura, mudanças na disponibilidade, mudanças na economia, mudanças nos cuidados de saúde, na nossa saúde mental e abuso de substâncias. Precisamos saber que o luto coletivo pode vir acompanhado de muitas coisas diferentes. Então, isso nos impacta porque se torna excessivo. Então, precisamos cuidar de nós mesmos e saber que quanto mais pudermos nos organizar e nos controlar, mais estaremos disponíveis para progredir, para seguir em frente e para passar por tudo isso. O luto marginalizado ou desprivilegiado é quando o seu luto não se encaixa com a atitude da sua sociedade em geral sobre como lidar com a morte e a perda. Muitas vezes ouvimos alguém dizer: perdi meu filho, perdi meu cônjuge, eu perdi minha criança. É devastador, mas não é muito frequente dizermos que uma irmã talvez esteja de luto por seu irmão ou talvez uma circunstância de um natimorto. Por exemplo, a mulher pode passar por esse luto, mas a gente sente que o bebê não aconteceu, não chegou a existir de verdade. Ah, sinto muito, mas você vai superar, vai ficar tudo bem, você vai seguir em frente, você terá outros filhos. As pessoas não estão tentando ser insensíveis, mas às vezes podem parecer insensíveis. Essa dor desprivilegiada é que a sociedade realmente não vê isso como uma grande perda em comparação com outras perdas, e temos então dificuldade em identificá-las. Então é como se elas não se encaixassem nessa atitude da sociedade em geral. Então alguém pode dizer: bom, eu perdi minha casa durante a Covid, mas você sabia que o fulano perdeu 10 membros da família? Bem, novamente, não queremos medir, não há nada para medir e comparar. O impacto vai variar, mas essa pessoa está sentindo um nível de marginalização porque não estamos entendendo muito bem essa perda com essa atitude. Você perdeu sua casa, isso é uma grande coisa, mas é uma grande coisa que pessoas tenham perdido 10 membros da família. Ou seja, olha para isso, olha como é pior perder 10 membros da família. Mas a perda aconteceu
e não é quantificada com base no que importa mais ou no que importa menos. Então, para muitos de nós, pensar sobre a morte evoca uma sensação de separação, de perda, de dor, sofrimento, ansiedade. E abandonar esses sentimentos é como, às vezes, deixar aqueles que amamos para trás. É muito natural ouvir falar de pessoas refletindo sobre sua própria mortalidade quando passam por uma perda. Ou quando essa perda é especialmente de um ente muito querido, muito próximo. O impacto desta perda será baseado no relacionamento que você tem com essa pessoa. Quanto mais próximo o relacionamento, mais vai doer. E é por isso que os animais de estimação são perdas tão profundas, porque adoramos os nossos animais de estimação. Eles nos dão amor incondicional. E mesmo assim, alguém pode dizer que não são como um ser humano. Não são um ser humano, mas são nossos queridos animais de estimação. E nós simplesmente amamos os nossos animais de estimação. Então, o medo da morte e o medo dessa incerteza nos leva, principalmente no começo, em que nos sentimos perdidos, a refletir, termos pensamentos, questionamentos e atitudes sobre a vida, sobre o nosso propósito, sobre a razão de existir, de como seguimos em frente nessa humanidade e ao longo da nossa existência como seres humanos. Sempre refletimos sobre o nosso propósito e nossa razão de existir. Acontece que eu sinto que cada um de nós tem um propósito muito importante nesta vida. Não importa o que você faz, não importa o que você gosta, o que importa para você é respeitável, é importante e é sobre você. Nós somos atacados pelo medo por causa da perda de alguém. Percebemos que isso faz sentido, mas à medida que passamos por isso e escolhemos acreditar que o medo começará a se dissipar suavemente, seremos então capazes de nos adaptar e então poderemos seguir em frente. Nós rimos da morte. Os latinos chamam a morte de tantas coisas. De ossudos, ou lacalaca, a magrinha, em espanhol, tem muitas palavras diferentes, e na cultura brasileira, a dona morte e vários outros eufemismos para atenuar seu significado, como falamos às vezes, bater as botas, estar no bico do corvo e outras expressões que tentamos usar para realmente não falarmos a morte. Então, na cultura hispânica, há tantos nomes diferentes para chamar a morte e personificamos a morte em nossa cultura. Temos coisas como o Dia dos Mortos e rituais e cerimônias profundas e bonitas que nos ajudam a entender. Há um escritor muito famoso, Davi Ubás, que escreveu uma obra ganhadora do Prêmio Nobel sobre os rostos com os quais lidamos com a morte, com as máscaras mexicanas. E o fato de que em seu livro ele fala sobre como usamos essas máscaras. Essas máscaras de tudo está bem, estou indo bem, eu não tenho problema, eu vou superar isso. Mas no final do dia, nós realmente rimos da morte? Acho que a morte precisa ser tão reverenciada, honrada e compreendida quanto a vida. É a nossa definitiva e última transição. Talvez voltemos, talvez não. Há muitas teorias diferentes sobre isso e eu respeito todas elas. No fim das contas, o que vive perecerá em algum momento. E enquanto podemos rir disso, eu acho que a mensagem maior aqui é: vamos viver, vamos ter uma vida bem vivida, como dizemos, porque cada minuto conta. É tão importante porque é tão sagrado. Amamos porque temos paixão e intensidade. Fazemos as coisas acontecerem e nos envolvemos com os outros. Nós amamos e todo o processo de luto e perda pode ser tão intrincado, mas no final
das contas, acho que a emoção humana e a necessidade de fazer parte e dar aos outros e receber e amar é realmente o motivo pelo qual nós achamos que rimos da morte. Sentimos essa intensidade que é maravilhosa, que é boa. Vamos lá, continue fazendo isso. Alegria, vida, amor e riso fazem parte de viver uma vida bem vivida. De modo que, quando fazemos a transição para o que quer que seja, façamos a transição desta existência física e façamos isso dizendo: eu aceito isso. Vamos passar por isso. Sem dúvida, esses são tempos desafiadores, tempos muito rápidos, mas a vida não para e não nos dá a chance de nos recuperarmos, pois temos nossos compromissos diários. Eu quero que você se lembre disso, por favor. Todos nós temos a capacidade inata de sobreviver à dificuldade da perda. Existem fatores específicos que nos ajudam a passar por essa jornada. Cura, ajuste e recuperação são possíveis. Usando da nossa força interior, das nossas fortalezas, à medida que passamos por essas mudanças, o que posso fazer? Como posso passar por isso? Eu não gosto de me sentir assim. Eu quero que isso pare. A maneira mais fácil de superar o luto é passar pelo luto e pela perda, buscando o apoio da nossa família e amigos, incorporando nossas práticas culturais, cerimônias, rituais, e também participando dos nossos sistemas de crenças, quaisquer que sejam, cuidando da nossa saúde física, priorizando tempo e espaço para a nossa saúde mental. É muito importante escolher opções que apoiem nosso estilo de vida saudável. Ao entender que somos resilientes, não podemos ficar com raiva, não podemos fazer escolhas negativas que só vão nos machucar. Vícios em drogas, em jogos de apostas, magoar as pessoas, ficar com raiva e descarregar nas pessoas, essas não são reações positivas. Temos que estar cientes do que vai nos ajudar a passar por isso, identificando e praticando limites saudáveis. Participação na comunidade, trabalho voluntário. Quando nos doamos aos outros, é mais fácil lidar com o que estamos passando. Entendendo que seguiremos no caminho da perda. E isso é uma parte natural da nossa experiência de vida. Aceitando a mudança constitutiva como um denominador constante de nossas vidas. Viva a vida com a compreensão de que somos afortunados por aquela pessoa que perdemos. Todas aquelas pessoas que perdemos fizeram parte de nossas vidas e isso é maravilhoso. Eles nos pertencem. A perda mais difícil é a sua perda. Não tenho nada a dizer, mas tenho profundo respeito. Eu tento dar espaço para as pessoas quando estão enlutadas, porque é a sua perda, é importante para ela. É íntimo, com toda a dinâmica que vem com isso. Seja certo ou errado, é sua perda e, portanto, consideramos a honra, a compreensão, a experiência para que possamos seguir em frente com essa parte da nossa vida. Acho que a gratidão é talvez o maior sentimento. Há outros, mas acho que quando damos graças, quando sentimos gratidão a tudo que somos e tudo com que existimos e tudo que nos cerca, isso dissipa essa dor trágica, melancólica e o vazio e aquele buraco em nosso estômago. Acho que temos a oportunidade, como pessoas, de agradecer aqueles de nós que vivenciaram as experiências que tivemos com as pessoas que nos deixaram, que morreram. Eu encorajo você a ficar em um estado de gratidão e a maneira como você faz isso é simplesmente ser grato. Sou grato por isso, sou grato por aquilo. Não importa o que seja, pode ser tão pequeno
quanto o chiclete que você está mascando. Pode ser tão grande quanto a sua carreira, sua mansão, ou seja lá o que for, não importa. Esteja em estado de gratidão. Isso vai te levar bem longe em sua jornada do luto. E agora entramos na parte de perguntas e respostas, e a Priscila comenta: temos apenas 1 minuto, mas tínhamos uma pergunta, Elizabeth, de Irma Gonzalez. Prazer em vê-la aqui, Irma. Ela era uma de nossas colegas da nossa Academia de Liderança, e ela está perguntando: que certificações de luto e perda ou programas de especialização você recomenda para os atuais terapeutas de saúde mental que desejam ser especialistas como você nessa área? Elizabeth responde: sim, isso é uma pergunta longa, é uma pergunta maravilhosa. Existem muitas certificações no nosso país e também internacionais. Posso lhe dizer que tem uma certificação pela Cidade do México, dessa Associação de Ecologia, bem como aqui. Há tantos recursos. Priscila, se você puder nos conectar, terei o maior prazer em responder a qualquer pergunta sobre isso. Precisamos de nossos terapeutas e profissionais de saúde mental trabalhando em questões de luto. Então, Priscila comenta: essa foi a única pergunta até agora, então vamos em frente. E aqui vamos passar as informações de contato, algumas referências, recursos adicionais. E temos aí uma lista de vários recursos, informações de contato da nossa apresentadora, que foi muito gentil, compartilhou seu telefone celular, endereço, e-mail. E se você gostaria de entrar em contato diretamente com ela, por favor, sinta-se à vontade. Agradecemos você, Elizabeth, pela disponibilidade em compartilhar seu conhecimento. Estamos animados para as próximas sessões, para as próximas partes dessa série. E também queremos compartilhar novamente o link de avaliação e pedimos a você que complete esta avaliação de satisfação, que é muito importante para nós. Esperamos poder esclarecer qualquer dúvida que você possa ter, e muito obrigada por aqueles que nos ajudaram nas perguntas e respostas. E tivemos um problema em nosso sistema esta manhã, mas entramos em contato por e-mail e a interpretação ao vivo foi corrigida alguns minutos após o início desse webinar, e isso estará disponível desde o início das nossas próximas sessões. Se você tiver alguma dúvida sobre qualquer outra coisa, não hesite em entrar em contato conosco. E aí estão as informações de contato. Nós realmente agradecemos e gostamos de tê-los aqui hoje. Agradecemos a disponibilidade da Elizabeth mais uma vez e desejamos que você tenha uma semana incrível. Obrigada, obrigada a todos e tenham uma ótima semana.